Bom, então vamos voltar de onde tínhamos parado, né? Heloísa tinha pedido ajuda com o primeiro exercício e depois com o 7B. Então vamos lá, né? Vamos abrir a lista aqui, ver qual é o primeiro exercício. Então ela quer se estudar o número de erros de impressão de um livro, uma amostra de 50 páginas, encontrando-se o número de erros por página da tabela abaixo. Então aqui é um número médio, um número mediano, desvio padrão e um gráfico para representar esses dados. Se o livro tem 600 páginas, qual é o número de erros esperado em todo o livro? Então, Heloísa, olha, o que ele tem aqui? Ó? Ele tem 25 páginas com 0 erros. Então, você tem 25 dados com um valor igual a zero. Né? Isso que ele está falando nessa tabela. Então, é 0,0000000 vezes. Depois você tem 20 páginas com um erro. Então, você tem 20 vezes. Depois você tem 3 páginas com 2 erros, então você tem 2. Depois uma página só com 3 erros, então você só tem um dado 3 e um dado 4. Então ele quer que você tire a média, depois a mediana e o desvio padrão desses dados, ok? Então, deixa eu ver, qual que é a sua dúvida então, Heloísa? Por que você não conseguiu fazer isso daí? Me fala aí, por que você não conseguiu fazer, Heloísa? Você tem 25 dados zero, então você vai somar zero mais zero mais zero mais zero mais zero 25 vezes. Depois 20 vezes o dado um, então mais um mais um mais um mais um mais um 20 vezes. Depois, não sei lá quantas, dois e assim por diante. Contabiliza-se o zero? Sim, o zero é um dado, mas a hora que você somar zero, não vai somar nada, mas é como se você estivesse somando, vai somar. Né? Para a mediana, isso é muito importante, porque a mediana, o zero é um dado como outro qualquer. Então, você vai colocar 25 zeros, depois 20 uns e assim por diante. E aí você vai ver qual é o dado central, né? Porque como são 50 dados, a mediana vai ser a média do 25º com o 26º dado. Então você tem que colocar todos em ordem crescente e ver quem é o 25º, 26º dado, tirar a média dos dois, certo? Então o zero é muito importante no cálculo da mediana porque ele vai ocupar espaço de um dado, ok? Não sei se era isso que você estava em dúvida. Se tiver alguma coisa, dúvida a mais, Heloísa, sobre esse primeiro exercício, isso aí é só aplicação de fórmula, né? Média, a mediana, você tem que colocar eles em ordem crescente, ver quem é os dois dados do meio, no caso, porque o n é par. E o desvio padrão, você tem que pegar cada dado, subtrair da média, elevar ao quadrado e somando, 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 divide por n, tira a raiz, então aí você tem o desvio padrão. E o gráfico que você pode fazer, você faz um histograma, né? Você pode fazer um histograma aí, ou, né, para contabilizar esses dados, como são dados quantitativos, você faz um histograma. E aquela pergunta última lá que ele falava, se o livro tem 600 páginas, qual é o número de erros esperado em todo o livro? Então, você vai ter um número de erros médios por página. Né? Vamos supor que dê 0,3. Se você tem 600 páginas, cada página tem em média 0,3 erros, você multiplica 600 vezes 0,3, então você vai ter 600 vezes 0,3 dá 180, né? Então você vai ter, em média, 180 erros no livro todo. Né? É isso que ele é a última pergunta aqui. Vamos ver a 7B. A 7B, você tem a venda de vendedores de produtos alimentícios. Ah, tá. Esse aí, então, ó, os dados já estão categorizados. Ele não te dão os dados originais. Ele te dão já os dados categorizados. Então, vendas de 30 a 35 mil reais por semana, né? Dois vendedores só venderam de 30 a 35 mil. De 35 mil a 40 mil, 10 vendedores venderam de 35 a 40 mil. De 40 mil a 45 mil, 18 vendedores venderam esse total de vendas aí. E assim por diante.
O histograma é simples porque ele já deu os dados categorizados, então fica fácil fazer o histograma, né? Se ele quer em porcentagem, é só dividir a frequência absoluta pelo total de dados que você tem, né? Pelo total de vendas. Calcule a mediana dos dados. Esse sim. Então, esse é um exercício realmente que é novo, Heloísa. Vamos ver aí o que a gente pode fazer nesse exercício. Vamos lá para a lousa. Então, exercício. Exercício 7b. Então, o que você vai ter que fazer? Vamos ver quantos dados tem nessa tabela. Então, de 30 a 35, você tem 2 dados apenas. 2 dados apenas corresponde a quantos por cento dos dados? Vamos ver. Qual é o total de dados que eu tenho? Não fala, então nós vamos ter que contar, né? Então, 2, 12, 30, 80, 150, 180, 200 dados nós temos. Então, 2 dividido por 200 é 1%, certo? Então, aqui é a frequência absoluta. E aqui é a frequência relativa. E aqui é a frequência relativa acumulada. Então, nós vamos ter aqui 2, 1%, 1%. Aí de 35 a 40, nós temos 10 dados, 10 vendedores. Então, 10 dividido por 200 dá 5%. E a frequência acumulada é 6%, tá? Aí de 40 a 45, nós temos quantos dados? 18. Então, 18 dados dá 9%. Eu já tinha 6 mais 9, 15%. Então, já tenho 15% dos meus dados. Eu quero calcular a mediana. A mediana tem que chegar a 50% dos dados. Então, vamos lá, continuando. O próximo de 45 a 50 tem 50 dados. Então, de 45 a 50 tem 50 dados, que é 25%. Então, eu já tenho agora 40% dos dados, né? A soma total das frequências relativas dá 40% dos dados. Ainda eu tenho só 40% dos dados. A mediana é 50% dos dados. Então, eu tenho que ver onde que está essa mediana. Então, vamos continuar. De 50 a 55, eu tenho 70 dados. Então, de 50 a 55, eu tenho 70 dados. 70 dados dá 35%. Então, agora aqui eu tenho 75% dos dados. Opa, já passou dos 50%. Então, dos 50% que eu tenho, já passou. Que eu queria, né? Já passou. Eu já tomo 75% dos dados, então. Então, eu sei que até 50, até o dado 50, tinha 40% dos dados. De 50 a 55, entrou mais 35% dos dados, então deu um total de 75%. Então, quer dizer, quando completou 50% dos dados, devia estar aqui no meio, mais ou menos. Sei lá, em torno de 52, 53, sei lá. Em algum lugar aqui entre 50 e 55, entrou 50% dos dados. Então, o que eu faço para achar a mediana? Lembrando que a mediana é o dado que antes dele tem 50% dos dados. Então, como é que eu faço para achar a mediana? Eu sei que onde que está o dado aqui que completou 50% dos dados? Vamos fazer uma regrinha de 3, né? De 50 a 55, tem um tamanho 3. Desculpa, tem um tamanho 5, né? Porque o tamanho do intervalo é 5, né? Então, de 50 até 55 tem tamanho 5. Então, o tamanho 5 entrou 35% dos dados. Então, o tamanho 5 entrou 35% dos dados. De 40% para chegar em 50%, faltava 10%. Então, que tamanho que tem aqui o intervalo onde completou 10% dos dados? Né? Porque de 50 a 55, um tamanho 5,
entrou 35% dos dados, mas para completar 50%, eu precisava só de 10% dos dados. Então, os 10% dos dados está aqui em algum intervalo aqui. Então, qual é o tamanho desse intervalo aqui, ó, de tal modo que entrou 10% dos dados? Então, esse intervalo, como eu não sei o valor eu chamo de x, 10%. Então, fazendo a regrinha de 3 aqui, eu vou ter que x é igual a 50 dividido por 35, tá? Então, 50 dividido por 35, fazendo as contas aqui no computador, 50 dividido por 35 dá 1,43, né? Então, 1,43 é x igual a 1,43. Então, onde que vai estar a minha mediana? Ó, começou no 50, acabou no 55, começou no 50, acabou no 55 com 35% dos dados. Então, começou no 50, andou um pedacinho de 1,43, ou seja, em 51,43, acabou 10% dos dados. Então, a minha mediana vai ser 51. Então, a minha mediana vai ser aproximadamente, a gente nunca sabe quanto que é, mas 51,43, porque quando os dados são dados categorizados, a gente nunca sabe exatamente quanto que é mediana, a gente está fazendo essa aproximação, tá bom? Então é assim que você calcula a mediana, tá? Não sei se fui claro. Heloísa, sobre esse exercício 7b, você entendeu como é que faz o cálculo da mediana quando ele já te dá os dados categorizados desse jeito? Bom, ela fez outras perguntas aqui. Para o número de dados, soma-se as frequências. Espera aí. Ok. Para o número de dados, soma-se as frequências ou os erros? Eu não entendi essa pergunta, Heloísa. Para o número de dados é o número de dados, né? Você tem 50 dados, você tem 20 dados, o número de dados é o número de dados que você tem. Isso para o cálculo da média da 1, eu também não entendi essa pergunta, Heloísa. Ao calcular, vamos ver aqui, Heloísa, eu não entendi essa pergunta. Isso para o cálculo da média da 1. Não entendi isso. Bom, tenta reformular a pergunta, Heloísa, para ver se eu entendo a pergunta para poder responder. A Gabriela está perguntando, na 7b da lista 1, ao calcular a frequência relativa da seção 5, não consigo atingir 1 e, consequentemente, 100%. Da seção 5, vamos ver lá, na seção 5, 7b, seção 5 da 7b, Gabriela, eu não entendi também a pergunta, Gabriela. A Heloísa está perguntando, eu queria saber o valor de N. Você tem que somar, Heloísa, olha lá, ó. Você tem 2 dados nessa classe, 10 dados nessa classe, 18 nessa classe. Então, o número de dados que você tem é a soma de quantos dados você tem. Então, você tem 2 mais 10, 12, mais 18, 30, mais 50, 80, mais 70, 150, mais 30, 180, mais 20 aqui, 200 dados. Você tem 200 dados aqui, tá? Isso na 7B, né? Não sei se é esse 7B que você está se referindo, né? A Gabriela, do vendedor. De seção V, de vendedor. Como que você não consegue atingir 100%, Heloísa? Gabriela? Ao calcular a frequência relativa. Vamos ver calcular a frequência relativa. Não é isso aqui, ó, Gabriela, que eu calculei, ó, 1%, 5%, 9%, 25%, 35%.
essa soma tem que dar 100%. Se não der 100% ou aproximadamente 100%, tipo 99,9, quando tem casas decimais aqui de arredondamento, mas a soma tem que dar 100%, ou 1, né? Tem que dar. Né? Se não der, você errou em alguma conta. Você quer continuar fazendo aqui, ó, 70. Depois você tem mais 30, 18 e 2. 30, 18 e 2... Aqui é 15%, aqui é 9% e aqui é 1%. Se a gente somar tudo, ó, 1 mais 5, 6, mais 9, 15, mais 25, 40, mais 35, 75, mais 15, 90, mais 10, 100%. A soma deu 100%, sim, tem que dar. Se não der, você errou na conta em algum lugar. Tá bom, Gabriela? Ah, lista 1. Ô, Gabriela, avisa, a aula de hoje é sobre a lista 2. Né? Você tinha escrito lista 1 aqui, né? Eu vi agora que você viu a lista 1, mas como a gente já estava na lista 2, eu achei que era da lista 2. Vamos ver a lista 1, Gabriela, deixa eu ver aqui. Lista 1. Tá aqui. Lista 1, 7B, né, que você quer. Vamos ver. Do tipo de seção e tire as suas conclusões. Então você falou que na seção V você não conseguiu 100%, né? Quanto que você conseguiu, Gabriela? Me fala quanto que você conseguiu. Qual é a soma das frequências relativas? 99, tá ótimo. Arredonda até segunda casa decimal que vai dar 100%, tá? É porque você está arredondando com poucas casas decimais. Mas então, se você arredondou até segunda casa decimais, a hora que você soma tem que dar 99,2 casas decimais. É duas casas decimais em porcentagem, não duas casas decimais quando escrito na forma de décimos. Se você for escrever na forma de décimos, vai até a quarta casa decimal. Entendeu? Quando não dá 100%, quando não dá 100% é porque você parou muito cedo o seu arredondamento. Então, se você quiser dar 100%, quando você está escrevendo em decimais, vai até a quarta casa decimal. Se você está escrito em porcentagem já direto, vai até a segunda casa decimal em porcentagem, que aí vai dar certinho. Ou então vai dar 99,99%. E aí 99,99% é porque teve um arredondamentozinho ali que ficou a mais ou a menos, e aí está correto, tá? Mas 99%, se você colocou com duas casas decimais na porcentagem ou quatro casas decimais escrito na forma decimal, tinha que dar 99,2 casas decimais também. E cadê as duas casas decimais desse 99% que você escreveu, Gabriela? Não deu 99,00, deve ter dado 99,9 alguma coisa. Entendeu? Então, se você vai com isso aí, ó, 99,99, isso é 100%, tá? 99,98, 99,97, 99,99, às vezes 100,01, 100,02, é porque é uns arredondamentos finais lá, na hora que dá essas dízimas periódicas que você tem que arredondar, né? Então, mas sempre vai dar 99,98 até 100,02. Vai dar nesse intervalinho aí em torno de 100. Tá bom? Então não se preocupa não, tá certinho. Tá? Ok? Deixa eu ver, tem mais alguma dúvida aí? Professor, aproveitando que você está na lista 1, Fátima, desculpa, não deu, cortou o som. Fala de novo. eu estava dizendo, aproveitando que está na lista 1, na questão 9 eu já fiz tudo, eu já fiz o gráfico lá bonitinho, eu só entendi aquela questão final que ele colocou para a gente interpretar o valor de I. Peraí, a última frase eu cortou, Fátima. Sim, eu estava dizendo que eu fiz tudo gráfico, eu consegui fazer, só não entendi como que tem que interpretar o valor de I, o que tem que fazer exatamente. Ah, tá.
Você vai ter que fazer assim, ó, Fátima. Vamos ver lá. Então, esse é o exercício 9 da lista 1, né? O seu gráfico deve ter ficado uma coisa mais ou menos assim, Fátima. Aqui é a frequência relativa, né? E aqui são os dados, né? Uns mais perto, outros mais longe, tará. Então, o seu coisa deve ter ficado assim, ó. Deve ter dado uma coisa mais ou menos assim. Tá bom? Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar, e aqui deu 100%, né? Aqui deu 100%, que é 1, né? Então, aqui deu mais ou menos 50%. Aqui 25%. E aqui 75%. Certo? Então, o que você vai pegar? Você vai pegar aqui na posição que deu 25%, vai projetar em cima do seu gráfico e depois projeta no eixo X, aqui. Esse valor aqui, ó, que você encontrar aqui no eixo X, vai ser o I correspondente a 25%, tá bom? Aí você vai fazer a mesma coisa com 50, vai projetar ele aqui em cima do seu gráfico, vai baixar ele aqui no eixo X, né? Vai projetar aqui no eixo X. Esse valor que você encontrar aqui no eixo X vai ser o I correspondente aos 50%. Por isso que essa escala aqui, ó, tem que estar certinha, na escala correta. Né? Você tem que ter colocado os anos na posição certinho, né? Respeitando a escala, tá? E aí, quando você fizer o de 75%, também é a mesma coisa. Você vai fazer, vai projetar aqui e vai colocar aqui. E esse aqui é o I, correspondente aos 70%. Não sei se será essa a sua dúvida, Fátima. Eu fiz isso, eu encontrei os valores dele. Uhum. Aí eu queria saber se é só isso que eu preciso interpretar, porque ele fala para interpretar os valores de Então, interpretar os valores de I. Vamos lá, é a aula de hoje, a aula teórica de hoje, que eu vou postar daqui a pouco. É justamente isso daí, ele antecipou o assunto da aula de hoje. Mas se você olhar, ó, o que significa isso? Aqui, ó, você tem 25% dos dados antes desse valor I, ó. Né, porque foi aumentando aqui a frequência relativa, chegou em 25%. Então, esse valor I aqui significa que antes desse valor I tem 25% dos dados. Esse segundo valor I aqui, ó, foi quando chegou aqui em 50%. Então, quer dizer, antes desse valor I aqui, você tem 50% dos dados aqui. Então, essa região aqui tem 50% dos dados. E esse valor I aqui, ó, corresponde a 75% dos dados. Então, antes desse valor I, tem 75% dos dados. Isso aqui é o que nós vamos aprender na aula teórica de hoje, que eu vou postar hoje, aliás. Esse é o primeiro quartil, essa é a mediana, né? A mediana a gente já viu, a gente já tem esse conceito de mediana, que é o valor que divide 50% dos dados antes, 50% dos dados depois. E o terceiro quartil, que é o valor que significa que tem 75% dos dados antes e 25% dos dados depois. Tá? Então, esse daqui já é a antecipação do conceito de primeiro quartil, mediana e terceiro quartil, que é o que a gente vai ver na aula teórica de hoje. Mediana a gente já viu na aula teórica passada, tá? Mas essa é a interpretação desses valores de I. Tudo bem, Fátima? Entendi, obrigada. De nada, Fátima. O Arthur está perguntando na lista 2. Não sei exatamente como faz os exercícios 5 e 6. Então vamos ver lá a lista 2, Arthur. 5. Os três. Ah, não. Você não sabe mesmo 5, porque vai estar na aula teórica que eu vou postar hoje, tá? Lembrando que essa aula hoje nós estamos falando sobre média, mediana, desvio padrão, desvio médio. Acho que foi só isso, né? A moda também a gente falou na aula teórica. Então, quando vocês encontrarem quartis ou percentis, boxplot, é tudo na aula teórica que eu vou postar hoje, né? Então, nós vamos discutir esses quartis, percentis e boxplot, nós vamos discutir na próxima aula, que é segunda-feira,
tá? Se você quiser ler no Moretinha esse assunto, mas hoje à tarde eu já vou publicar essa aula teórica sobre quartis, percentis e boxplot. Então aguarda um pouquinho, tá, Arthur? Espera um pouquinho. Aí logo logo você já vai estar sabendo sobre quartis, percentis e boxplot, tá bom? Então, os exercícios da lista 2 que vocês têm condições de fazer são aqueles que falam de média, mediana, moda, desvio médio e desvio padrão, variância, né? Então, essas são as coisas que a gente gostaria de discutir hoje, tá? A lista ela é até mais simples do que a primeira, né? Porque a primeira tinha muito gráfico, essas coisas. Essa segunda é mais cálculo de média, mediana, fica mais fácil. Eu acho, né? Não sei vocês, mas eu acho que fica mais palatável. Mas ninguém tem mais dúvida? Vamos lá, Fátima? Não, eu ia falar que eu concordo com você. Eu acho que quando é mais cálculo fica mais fácil. É muito trabalhoso fazer os gráficos. É. Mas fazer gráfico depois na vida de vocês mesmos, vocês vão fazer gráficos nos pacotes gráficos. Teve até um aluno que me pediu para fazer os gráficos nos pacotes gráficos e colar na lista, e eu deixei, porque realmente fazer na mão é para vocês saberem como o computador está fazendo, porque na verdade quando você faz na mão, você está fazendo exatamente o que o computador vai fazer, né? Então acho que é interessante fazer uma vez na vida na mão, e depois, na prática, quando vocês forem usar mesmo isso no futuro, quem precisar, vai usar os pacotes de gráfico para fazer esses gráficos, fica muito mais bonito, né? Óbvio, né? Mas agora, média, mediana, essas coisas, isso é bom vocês saberem fazer à mão, né? Porque sempre vocês vão estar precisando disso numa análise, numa alguma coisa. Embora também os pacotes computacionais de estatística calculam tudo isso, né? Obviamente, se tiver 2.000, 3.000 dados, como é comum a gente fazer análise de 2.000, 3.000 dados ao mesmo tempo, né? Veja as pesquisas eleitorais, eles perguntam para 2, 3.000 pessoas, né? A opinião do voto. Então, quando a gente vai fazer cálculo com esses número de dados, a gente coloca tudo nos programas computacionais e manda ver, né? Porque fazer na mão é impossível, né? Embora eu sou de uma época que quando eu estava na cadeira, igual vocês estão aí sentados na faculdade, não existia computador, então a gente fazia tudo na mão naquela época. Era tudo régua de calcular. Nossa, a gente usava muito logaritmo para poder calcular, né? Porque logaritmo simplifica a vida na hora dos cálculos. Hoje em dia faz tudo na calculadora, no computador, então facilitou muito a vida, né? É o que a Rafaela está falando, ó. Quando você tem muito dado, é fácil de se perder na conta, né? Tem que ter muita atenção mesmo. Por isso que a vida no computador facilita. Quem quiser depois conferir na mão ou fazer direto no Excel, né? Eu coloquei numa aula teórica aí alguns comandos do Excel para calcular média, desvio padrão, né? Então, quem quiser fazer no Excel ou em ou com algum outro programa também estatístico, pode fazer, tá? E coloca a resposta e diz assim, ó, calculado pelo programa MATLAB, eu cheguei à conclusão que a média é tanto, desvio padrão é tanto, ou então, usando a minha calculadora científica, eu cheguei à conclusão que a média é tanto, desvio padrão é tanto, tá? Não precisa ficar escrevendo à mão tudo, não. Se alguém quiser fazer direto nos programas ou na calculadora científica, só escreve que fez na calculadora científica, com o programa, e escreve a resposta. O problema é que se estiver errado, né? Aí está errado inteiro, porque não tem como eu verificar, porque você errou a utilização do programa. E quem faz à mão, se errou um dado lá no meio, eu tenho como verificar qual dado que ele errou e ver até onde ele fez certo. Mas quem quiser fazer usando os programas estatísticos ou a calculadora, pode fazer. E só escreve que você usou tal calculadora ou tal programa para fazer as contas, tá bom? Mesmo porque quando a gente escreve artigo científico, pessoal, a gente tem que colocar qual é o programa que a gente utilizou para fazer as contas, viu? Então, mesmo que a gente utilize um programa, o SPSS, o Minitab, o MATLAB ou qualquer outro programa, né?
Quando a gente escreve um artigo, a gente tem que colocar qual é o programa que a gente utilizou para fazer as contas, tá bom?